Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar mais um pouco a respeito dos meus projetos, tá? E vou falar sobre as lideranças que estão controlando aqui no Brasil, tá? Eu vou falar sobre os meus projetos num país que apoia os meus projetos, tá? E vou falar sobre as coisas aqui no Brasil, tá? Falando sobre as eleições, tá? Primeira coisa que eu quero falar a respeito das eleições é o seguinte: preste atenção em tudo que eu vou falar e vou voltar aqui ao assunto dos meus projetos, tá? O eleitorado, o que está controlando os líderes, tá? É o eleitorado deles. Os esquerdistas, duas coisas estão controlando, tá? Os esquerdistas. Quando você vota num líder, você está votando no eleitorado dele. Já falei isso daí, tá? E os esquerdistas, eles estão controlando com a alta sociedade esquerdista. Você consegue entender? Não a alta sociedade, mas a alta sociedade interna, entendeu? Que é jornalistas, tá? Jornalistas, artistas. É esse pessoal aí que controla o eleitorado. Os esquerdistas, você consegue entender? E bandidos, tá? Bandidos cu no olho. É isso daí que manda, tá? Você consegue entender? Nos eleitorados esquerdistas, tá? Significa que o Lula, tá? Num eleitorado esquerdista, ele não é nada. Ele não representa nada mesmo, tá? Que toda aquela coisa que o Lula fala, que o pobre, oportunidade, trabalho, o que mais que as virtudes, assim, as metas de governo dele, para não entrar aqui nada pessoal, tá? Mas toda a proposição de governo dele não tem nada a ver com esse pessoal aí, tá? Ok? Esse pessoal aí é uma alta sociedade de palestrantes, tá? Palestrantes acadêmicos, tá? Que vão vir com toda essa tralha de psicociência, entendeu? Roubo de conhecimento, tudo é de todos, nada é de ninguém. E uma parceria deles com bandido, tá? Que praticam magia negra, espionagem e conspiração. E a demagogia que eles fazem é fazer do mundo um barranco, tá? Fazer do mundo um barranco para eles se encostarem, tá? Que é o que esses pauradores, tá, de alta sociedade acadêmica fazem com você, tá, nos discursos esquerdistas, tá. Quando eu falei isso, encostaram bem forte aqui no meu olho, tá, crime organizado, tá, acadêmicos, tá, acadêmicos é igual crime organizado, tá, ok? Jorge, você alguma vez parou para ouvir discursos de acadêmicos conservadores, pauradores, etc? Nunca parei para ouvir discurso deles, nem me interesso por nada que eles fazem. E no que é meu não tem nada deles, graças a Deus. Então é isso daí, tá? O esquerdismo é a alta sociedade acadêmica esquerdista, tá? E artistas também, tá? Artistas são acadêmicos, tá? Eles também representam a classe acadêmica. Por quê? Porque esses artistas eles são de influência acadêmica mesmo, tá? E embaixo bandido, tá? Bandidos são satanistas mesmo, tá? Satanistas que praticam magia negra, espólio, espionagem, conspirações, tudo isso daí, bandido mesmo, tá? Ok? Financiado. E os conservadores? Os conservadores, eles controlam da seguinte forma, tá? A igrejas, tá? Igrejas evangélicas e igrejas católicas, tá? As igrejas católicas elas são divididas entre os esquerdistas também, tá? Assim, por causa de muito tempo, entendeu? De empresa, de televisão, de mídia, tudo isso daí, os católicos eles têm um pé com o esquerdismo, tá? Consegue entender? Mas as igrejas evangélicas, as igrejas tá? Entre aspas, tá? Lembre que eu não estou fazendo nenhuma referência de Deus aqui, tá? Aqui não está Deus, aqui está um movimento político dos evangélicos, dos católicos, tá? Ok? Esse pessoal político, esse pessoal eleitorado igreja, tá? Ok? Então, os conservadores automaticamente pegam bastante esse pessoal aí, que é das igrejas, tá? De eleitorado evangélico, tá? Ok? E também eles pegam
os conservadores liberalistas, tá? Consegue entender? O conservadorismo é muito pequeno, tá, dentro do liberalismo, tá? Consegue entender? Então o conservadorismo é liberalismo, é a doutrina deles. E no esquerdismo a doutrina é progressismo, o nome da doutrina deles, tá? O que é progressismo? Progressismo é roubo de conhecimento, tudo é de todos, nada é de ninguém, adultério de mulher, fazer do mundo um barranco para se encostar, por aí vai, essa coisa. Isso daí é progressismo, tá? E o progressismo nada mais é do que o comunismo, tá? Pra você entender, tá? Em outras palavras, é o marxismo. Marxismo, progressismo, comunismo é a mesma coisa, tá? É quase a mesma coisa. É meu, isso aqui, tudo meu. Nunca ninguém me ensinou e eu nunca vi ninguém mostrando, ok? Tudo isso aqui é meu. Esses cus que encostam no seu olho, eu vou falar aqui ainda sobre isso, tá? Que a gente vai falar qual é o líder que você deve votar. Qual é o líder que você deve votar? E qual é então, os liberalistas, então que os conservadores, eles têm os liberalistas, tá, que é a classe dos conservadores, e as igrejas evangélicas. E eles têm a influência dos grupos Rockefeller, tá? Influência dos grupos Rockefeller, tá? E Rothschild. E os esquerdistas também, tá? Os esquerdistas também. A questão é que os conservadores, para eles não perderem espaço para os esquerdistas, uma vez que o interesse desses grupos Rockefeller, Rothschild e a da alta sociedade é fazer toda uma sociedade progressista, eles têm que entrar com a influência do Rockefeller e do Rothschild, senão eles vão ser esmagados, eles vão ser tirados e vão ser diminuídos, vão ser reduzidos. E aí o máximo que eles vão poder fazer é uma adesão a todo esse esquema, como você está vendo o SBT fazendo isso daí. O SBT, tá, está fazendo uma adesão, tá, a toda uma doutrina, todo um movimento esquerdista, tá? Consegue entender? Então eles fazem toda essa média, tá? Para eles manterem o eleitorado, para eles manterem, para eles não perderem eleições por causa do aumento do esquerdismo, entendeu? Consegue entender? Então os grupos Rockefeller e Rothschild mantêm os dois grupos equilibrados, 50% conservadores, 50% esquerdistas. Então a puxação de saco ao grupo Rothschild e Rockefeller é o que faz com que esses dois grupos, embora esses próprios grupos os próprios grupos dão uma certa medida de influência para os conservadores e esquerdistas, consegue entender? A medida que eles dão de influência para os conservadores vai colocar justamente esse ponto de 50%. Por quê? Porque não o interesse deles é meu. Por quê? Porque o interesse deles seria fazer uma sociedade toda esquerdista. Você consegue entender? Mas você sabe que no esquerdismo existe conservadorismo, só quem fala sou eu, né? Por quê? Porque no conservadorismo existe esquerdismo e no esquerdismo existe conservadorismo, tá? Ok? Só quem fala sou eu. Tudo isso aqui é meu. Agora eu vou falar aqui, presta atenção, para a gente encerrar essa parte, para eu entrar nos meus projetos. Eu queria falar no começo ainda dos meus projetos, mas eu tenho que concluir o raciocínio. Qual seria o líder, tá? Que seria o líder indicado para entrar no governo? É um líder, tá? Um líder que não precise, tá? Que ele consiga fazer governo sem a parceria do Rothschild, tá? E do Rockefeller. Eu vou colocar algumas coisas aqui, não vou falar tudo, sim. Se existe um líder que consegue fazer governo, tá? Sem o Rothschild e o Rockefeller, esse é o líder que é indicado você votar nele. Por quê? Porque esses grupos aí são eles que financiam o crime organizado. Financiam bandidos cu no olho, tá? E eu já detectei, tá? Você sabe que Hitler, tá? Quando ele começou a Segunda Guerra Mundial, ele entendia que ele dizia que o problema da sociedade era os judeus. Ele cismou que realmente deveria tirar os judeus. Por quê? Porque havia realmente assim, uma expansão dos judeus, tá? Os negócios dos judeus estavam causando algum tipo de desinteresse da parte dele. O que você quer dizer com isso? Eu te digo aqui, tá? Não partindo pelo mesmo raciocínio de Hitler, tá? Porque o Hitler ele tinha as razões dele, então não vou entrar aqui em detalhe, tá? E ele mostrou-se um ditador, você sabe, né? Um genocida, né? Então eu estou só fazendo uma comparação.
Se o Hitler chegasse e falasse assim, se ele chegasse e dissesse assim, olha, pega outro ditador, tá? Hitler, Pinochet, Mao Zedong, Fidel Castro, qualquer um desses ditadores, e eles chegassem publicamente e falassem assim, isso, coloca nesse ponto aqui. Por exemplo, se o Mao Zedong, né, que é um líder comunista, e o Stalin provavelmente, que era comunista também, eles chegassem e falassem assim, a razão de todo o mal desse mundo é tudo que encosta o cu no olho dos outros. Temos que matar isso, temos que matar 6 milhões disso no mundo inteiro. Esse é o líder que você deveria votar, ok? O líder que declarar para você que tem o poder, tá? de não estar em parceria, mas ele tem que ter isso daí. Se ele tem o poder de não estar em parceria com o crime organizado do Rothschild e do Rockefeller, que é dos esquerdistas e conservadores, e ele prometer para você que mata tudo que encosta o cu no olho, que pratica espionagem, magia negra e conspiração, esse é o líder que você deve votar, ok? Espionagem, magia negra e conspiração. Se existe um líder que promete isso para você e que ele pode fazer mesmo, porque nem sempre ele vai poder, porque o grupo Rothschild e Rockefeller, eles controlam o mundo, né? E são eles que financiam isso daí, tá? Se existe um líder que tem essa prerrogativa, esse ponto de vista, esse é o líder que você deveria votar, tá? Ele vai matar tudo que encostou o cu no olho dos outros. Por quê? Porque isso daí, meu amigo, é o parlamento, entendeu? É um parlamento de crime organizado que está mandando em todo esse eleitorado aí, sim. Esses bandidos estão... Por quê? Porque esse eleitorado manda também, mas é como se fosse meio a meio. É como se fosse em cima esses pauradores, em cima, tá? Esses pilantras, tá? Esse pessoal esquerdista que eu falei aqui são pilantras, tá? E esse pessoal conservador que eu falei aqui, tá? São pilantras, tá? E são pilantras, tá? Tudo isso daí são invejosos. Isso daí é o eleitorado, tá? Você faz número com esse eleitorado e você está votando nesse eleitorado, tá? Se você analisar bem o Bolsonaro, não vou nem dizer muito o Bolsonaro, que ele tem uma índole assim um pouco diferente dos outros líderes, mas analisando o Lula é um grande cordeiro mesmo, associado com tudo isso daí, tá? Até mesmo o Bolsonaro, eu não vou dizer porque o Bolsonaro é liberalista, tá? Mas, por exemplo, aquele outro, o Ciro Gomes, eu já penso assim que ele também tem um costume assim meio manipuladorzinho, embora ele provavelmente ele é um cara assim, capacitado para administrar, tá? Ok? Como administrador ele deve ser assim uma pessoa competente, mas analisando de interesses assim ideológicos assim, ele caminha junto com esse pessoal aí, tá? Ok? É o que eu acho, tá? Ele fala a linguagem desse pessoal todo aí, tá? Ele é até indicado, inclusive, ele tem potencial realmente para estar com todo esse eleitorado a favor dele, dos conservadores e dos esquerdistas, inclusive, justamente por causa disso, tá? O Rothschild e o Rockefeller financiam o crime. Pronto, esse seria o líder que teria o poder, tá? De banir o líder confiável para você. O líder confiável é aquilo que promete para você matar tudo que encostou o cu no olho dos outros. Tá? Vamos chamar aqui de o líder Hitler, tá? Para colocar a palavra boa mesmo, entendeu? Ok? E abrindo um parênteses aqui, como quando você falar de Hitler, tá? É bastante indicado mesmo para tudo que encosta o cu no olho dos outros. A gente vai falar sobre os movimentos antirracistas aqui, tá? E, meu amigo, os movimentos antirracistas, os conservadores e esquerdistas estão usando isso aí para destruir mesmo, tá? Ok? Sim, tá? Os movimentos antirracistas, SBT e esquerdistas, tá? Eu já falei que o SBT é que manda nos conservadores. Eles estão usando isso daí para prejudicar os outros aí, tá? Com esse negócio de antirracismo, tá? Sim, tá? Ok? Vamos lá. Agora... eu vou cu no olho, tem que matar isso daí, tá? Ok? Esses grupos, tudo isso daí funciona em parceria com isso daí, cu no olho. Significa que nenhum desses líderes que está associado com essa parte em cima aqui e que não está disposto a fazer isso aqui, nenhum deles é recomendável você votar nele. Agora eu vou falar sobre os meus projetos, tá? Preste atenção. Que é o seguinte, eu estou à procura de um país que apoie os meus projetos. Um país que esteja fora da linhagem Rockefeller, tá? Fora do Rockefeller
e Rothschild, tá? A saber, fora do esquema de espionagem, magia negra e conspiração, tá? Espionagem, magia negra e conspiração. Um líder que esteja fora disso daí. Seja contra, não goste, não tenha partido com isso daí, que seja oposição. Pronto. Mas que ele tenha poder, isso, que ele tenha poder para me dar segurança, tá? Poder de segurança. Por quê? Porque são criminosos isso daí que encosta o cu no seu olho, tá? Eles podem matar você, entendeu? Você começa a progredir, uma porra dessa manda matar você, tá? São criminosos, tá? Ok? Então um líder do exterior, tá? Que tenha poder para me dar segurança aqui dentro, ou então me levar lá para o país dele, tá? Um líder externo, tá? Que me dê segurança dentro deste país, tá? A mesma influência que os outros têm através do Rockefeller, do Rothschild, eu tenho a mesma coisa para poder ter autonomia sobre tudo que é meu, pronto, tá? Ok? E interno, e ter segurança, pronto, eu habitar em segurança aqui dentro ou fora, trabalhando para ele. E qual é esse líder desse país? Aqui não vem ao caso, entendeu? Por quê? Pode ser um líder de um país de primeiro mundo ou de um país de não de primeiro mundo, um país de alta sociedade, um grupo de alta sociedade ou de não alta sociedade, mas tem que me corresponder isso daí. Eu não posso ser prejudicado pelo grupo Rockefeller e o Rothschild, que controla todo esse crime organizado aqui que eu falei, inclusive, e tudo isso aqui que eu escrevi embaixo aqui é crime organizado, tá? O Rockefeller e o Rothschild, para que eu tenha tudo isso daqui, pronto. E aí eu vou produzir os meus projetos. Presta atenção. A minha meta é o seguinte. Eu quero oferecer uma cultura, tá? Eu quero criar uma cultura, tá? Eu quero criar uma cultura, eu quero me debruçar realmente em criar uma cultura, desenvolver uma cultura e oferecer uma cultura, tá? A um país ou até mesmo a um grupo de países. Se o país que estiver me apoiando for um país de primeiro mundo, tá? Se for um país de primeiro mundo, tá? Primeiro mundo ou não, né? Mas tem que me oferecer dessa forma, tá? Ok? Por exemplo, imagine um país pobre que não me dá isso daí, como é que eu vou fazer, tá? Então aí nesse caso não dá, tá? Então vamos lá. Significa que um país de primeiro mundo está me oferecendo, tá? Essa autonomia, tá? Ok? Poder de segurança externo, um país de primeiro mundo ou não, mas que me dê autonomia para eu produzir em segurança, oferecer cultura, e aí o meu objetivo é oferecer uma cultura, tá? E criar uma cultura, tá? Para quê? Para um país ou um grupo de países, tá? País ou um grupo de países. Por quê? Porque se é um país de primeiro mundo, ele pode ter parceria com outros países. E eu vou ter influência em todo esse perímetro. Tudo aquilo que está abaixo deste líder aí, eu vou ter a oportunidade de influenciar, tá? Ok? Um grupo de países. Tá? Ok? Esse é o meu objetivo. Contra tudo que encosta o cu no olho dos outros. E uma das coisas que eu vou fazer é diplomacia para ensinar, tá? Este povo, tá? Tanto o líder principal que estiver me apoiando, como tudo abaixo, tá? Essa é uma das minhas ambições, tá? Fazer uma diplomacia para acabar com a prática de magia negra. Acabar com magia negra, espionagem e conspiração. Agora eu vou falar a respeito dos líderes que estão disputando as eleições aqui no Brasil. Preste atenção. Um desses líderes, tá? Agora eu vou dar uma dica aqui para um líder interno. Jorge, é impossível esses líderes se desligarem do grupo Rothschild e Rockefeller. Eles estão aprisionados a isso daí, porque o Rothschild e o Rockefeller está acima. Vou dar um conselho para eles, vou dar um conselho bom para eles. Qual desses três líderes que estão se candidatando a presidente, ou mais um que entrar? Mais um que entrar vai realmente jogar da maneira mais inteligente para ganhar as eleições aqui. Antes das eleições, até as eleições, ele vai chegar diante desse grupo Rockefeller
e do Rothschild, vai chegar diante desses homens aí e com uma proposta: eu vou acabar com espionagem, magia negra e conspiração, eu vou acabar com isso daí. E eu vou dar um tiro no olho de tudo que praticou. Eu vou dar um tiro no olho e um tiro no cu de tudo aquilo que praticou isso daí. Ele vai trabalhar antes das eleições para fazer isso daí. Só que ele vai ter o apoio do eleitorado. Significa que o eleitorado, o Brasil inteiro, o país inteiro, vocês estão interessados em acabar com magia negra, espionagem e conspiração? Esse povo vai ter que apoiar. Ele vai ter que contar esse eleitorado, ele vai ter que contar os votos. Vamos fazer de quanto? Contar aqui. Ele vai ter que contar os votos antes de fazer isso daí. Se ele perceber que a sociedade está desinteressada de fazer isso daí, ele não vai conseguir. Até porque tanto faz qualquer merda de líder entrar no lugar dele. Este líder, então, não deve nem querer governar nessa porra desse país. É isso daí, tá? Se a sociedade está desinteressada disso, ele tem que trabalhar para que esse país cabe num barranco para todo mundo se encostar essa merda desse país antes. Agora, sim, existe um interesse, sim, de uma sociedade, um grupo pequeno da sociedade, um eleitorado aqui dentro do país, tá, que quer acabar com magia negra, espionagem e conspiração. Esse líder vai pedir influência ao grupo Rockefeller e o Rothschild. Eles vão levantar a mão e falar assim: você pode matar tudo que faz isso, a gente está dando o aval para você exterminar tudo isso daí. Ele vai convocar uma missão militar no país inteiro para matar tudo isso daí antes das eleições. E aí ele vai falar assim: vocês vão votar em mim. Vocês que prometeram votar em mim, vocês vão votar em mim, porque eu fiz a primeira parte, eu cumpri com a promessa com vocês, agora vocês vão cumprir comigo na questão dos votos. Primeira situação. A segunda situação é o seguinte, que o líder mais avançado, tá? O líder mais digno, ele vai pedir ao Rockefeller que os outros líderes ofereçam o eleitorado para ele. Ele vai chegar, vai contar os votos para exterminar o olho do cu de ouro. Tudo que pratica magia negra vai dançar. Vai levar um tiro no olho e um tiro no cu. Tudo isso vai ser exterminado. Então, uma campanha até as eleições para matar tudo isso daí. Ok? Primeira situação. Matar tudo isso daí. Eu até aconselho que, se tiver uma infraestrutura, ele faça o projeto olho por olho, dente por dente, tá? De rasgar o olho, tá? Eu vou colocar entre aspas, tá? Até o momento em que isso está na minha boca, e eu não sou patrocinado a rasgar com açoites, até não sobrar a boca, até não sobrar olho nesse indivíduo, até não sobrar cu nele. Eu vou colocar entre aspas aqui: rasgar o olho, rasgar olho e cu. Preste atenção. A segunda situação, ele vai fazer a contagem dos votos, pronto. Cumpriu com a missão, o povo, sim, nós vamos votar em você. Você cumpriu com a promessa de exterminar isso. Espionagem, magia negra e conspiração. Tolerância zero. Para matar tudo que pratica isso daí. Ele cumpriu com essa promessa. Até o tempo das eleições. Ele vai chegar diante do Rockefeller e vai pedir o eleitorado. Ele vai pedir o eleitorado dos outros 3 líderes. Como assim? O Rockefeller vai convidar o Lula, o Ciro Gomes e o Bolsonaro. Se for um deles, ou se for um quarto líder, ok? Um quarto líder, ou um desses 3 vai chegar diante do Rockefeller, do Rothschild, e vai negociar o eleitorado dos outros líderes. Qual vai ser o acordo? Vai estar, vou dar o exemplo como se fosse o T, vai estar o Bolsonaro, o Lula e o Ciro Gomes diante da família desses grupos aí. E eles vão negociar o seguinte: eu vou ser o líder, um desses 3 ou um quarto. Ele vai chegar e vai falar assim: eu vou ser o líder e eu quero que você faça um acordo com esses 3 líderes que estão aqui, para que eles mesmos façam uma campanha para que eles me deem o eleitorado dele. Eles vão fazer uma campanha para que todo o eleitorado vote em mim. E aí vai ser negociado isso daí. Ele vai negociar, tá? Pedir o eleitorado, negociar todos os eleitorados, tá? Ele vai negociar todos os eleitorados para ele. O Ciro Gomes vai chegar para o Ciro Gomes, o Bolsonaro e o Lula vai chegar para o eleitorado deles e falar assim: olha, eu quero que nessas eleições vocês não votem em mim. Eles vão disputar as eleições, tá? Eles vão disputar as eleições do mesmo jeito.
Mas eu quero que vocês não votem em mim. Eu quero que vocês votem neste líder aqui. Seja o Bolsonaro, seja o outro, seja o outro. Vai negociar. Tô dando a dica para eles. Esse daí vai ganhar as eleições. Porque ele vai ter os outros eleitorados a favor dele. Ok? E ele vai fazer então com que o grupo Rockefeller e o Rothschild trabalhem para exterminar tudo que encosta o cu no olho dos outros, tudo que pratica espólio, conspirações, espionagem, tudo isso daí, tudo isso que faz a vontade deste mau eleitorado de esquerdistas e conservadores. Essa é a estratégia, para eles terem o eleitorado para ganhar as eleições e eles acabarem com os trambiques desses dois eleitorados. É isso daí. Ok? Aqui eu passei o segredo. Agora vamos voltar aqui para os meus projetos. O meu objetivo é trabalhar com arte, entendeu? É fundar um grupo onde eu vou estar desenvolvendo, criando com escritos, com arte, tá? E desenvolvendo os meus projetos de arte marcial, da escola de... Tudo isso aqui que eu venho promover, a escola de arte, projeto de arte marcial, tudo isso é meu, ok? E o grupo, tá? O grupo internacional que me patrocinar, eu quero que mate, tá? Eu quero que rasgue o olho, tá? De tudo que meteu a mão naquilo que é meu. Que rasgue os olhos, tá? De tudo que me roubou. Aquilo que me roubou tem os seus braços cortados milhares de vezes, tá? Por ter me roubado. Ainda que seja uma fila de 1000 pessoas, como fez Hitler na Segunda Guerra Mundial. Vai morrer tudo que encostou a mão naquilo que é meu. Este líder internacional vai me devolver o meu trabalho e vai matar tudo aquilo que conspirou contra o meu trabalho. Assim como eu falei aqui que a meta do líder interno aqui seria matar tudo que encosta o cu no olho dos outros, com a aprovação do próprio grupo Rockefeller e do Rothschild, da mesma forma, o líder que me apoia, ele está trabalhando para quê? Para matar tudo isso daí, com todo tipo de parceria que ele tiver. Que encostou a mão no que é meu, vai tirar a mão daquilo que é meu e vai ter a sua carne toda rasgada. É isso daí, tá? Eu vou promover o meu projeto de arte marcial, vou escrever aqui. Promover o meu projeto de arte marcial, tá? Promover o projeto da escola de arte, com todas as ideias que eu tenho para jogar em cima de tudo isso daí. Liberdade total para fazer do jeito que eu quero. Promover os meus projetos de roteiros, produzir filmes, tá? Com esses roteiros. O que mais? Vender essas histórias, produzir livros, que eu tenho livros para produzir, os meus livros antigos, tá? Revisar todos os meus livros, relançar todos eles do jeito que eu quero e lançar novos livros, tá? O projeto da escola é instrumentos musicais, tudo aquilo que eu faço, tá? Ok? E é isso daí. E a criação de personagens, tudo que está envolvido com ideias de criação e os projetos para revolucionar, como por exemplo, eu mostrei que eu tenho um projeto para revolucionar a gramática, entendeu? Do português, do inglês, dentre todo tipo de projetos que eu tenho encabeçado, de games, tudo, tá? Jogos, etc. Tudo, tá? Significa que eu estou à procura de um líder internacional que me dê toda essa liberdade para fazer isso daí, independente do que acontecer aqui no Brasil. Tá? Significa que tudo isso, por exemplo, para eu fazer alguma coisa aqui no Brasil, eu já estou decidido, está decidido, matar tudo que encostou o cu no meu olho. Só faço se for isso. Esse aí, inclusive eu mesmo vou votar nesse líder aí, o líder que matar tudo isso daí. Eu voto nesse líder. Não, quero que todo esse eleitorado vá pra puta que lhe pariu. Eu ainda coloquei aqui uma estratégia para acabar com o eleitorado, entendeu? E se um desses líderes entrar num acordo com o Rockefeller e com o Rothschild para fazer isso, sem isso aqui que você falou, de matar tudo que encosta o cu no olho dos outros? Eu te pergunto qual é a vantagem nisso daí. Tanto faz um dos 3 líderes ganhar, ou qualquer merda de líder ganhar. Eu quero saber qual é a vantagem nisso daí para você. Só se você pertence a essa laia de aproveitadores aí, tá? Que a vida inteira destruíram o que é dos outros para se promover, tá? Significa que é isso daí, tá? Um líder internacional, tá? De um país de alta sociedade ou de um país comum, mas que me dê toda essa estrutura que eu falei aqui para eu produzir os meus trabalhos, ok? E por último, tá? Que eu já falei aqui, aquilo que encostou, aquilo que meteu mão no que é meu, eu quero todo estraçalhado. Maldito filho da puta que disse que ia roubar alguma coisa minha e ia tirar da minha mão que é meu. Todo estraçalhado. Ok? Então é isso daí. Eu falei pra você, tá? Qual é a solução para este país aqui.
e falei a respeito também dos meus projetos. É isso daí.